Olá a todos do canal Aprendendo com a Bíblia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar do Novo Testamento. Então eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e deixe aí o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia Sagrada que registra a história da redenção a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. A expressão Novo Testamento vem de uma designação grega que pode ser melhor traduzida por Nova Aliança. Aqui vale lembrar que a Bíblia cristã é dividida em duas porções, Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento é a porção que corresponde à Bíblia hebraica e diz respeito ao antigo pacto de Deus com o povo escolhido. Logo, o Novo Testamento é a porção que traz o novo pacto firmado por Deus com a humanidade na pessoa de Cristo. Em certo sentido, há um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, mas isso não quer dizer que há contradição entre uma e outra. Esse contraste implica no fato de que o Novo Testamento traz a aliança de Deus com o homem sob uma nova forma. Em outras palavras, o Novo Testamento se mostra ser o cumprimento do Antigo Testamento. Isso fica muito claro no episódio em que Jesus instituiu a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, como ordenança para a sua igreja. Na ocasião, Jesus falou da nova aliança como sendo nova base de relacionamento entre o homem e Deus, estabelecida através de sua obra redentora, em Lucas capítulo 22, versículo 20, como também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Essa nova aliança, no entanto, só faz sentido se for tomado como cumprimento da antiga aliança, já que ela apresenta um sacrifício perfeito e definitivo que é adequado para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, e que foi apenas pronunciado no antigo pacto através de um sistema sacrificial transitório, como acompanhamos em Hebreus capítulo 9. Algumas das pessoas que escreveram os livros do Novo Testamento foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus Cristo. Já outras foram contemporâneas e associadas àqueles que foram testemunhas oculares. Então, alguns dos escritores do Novo Testamento foram apóstolos que pertenceram ao grupo dos 12 discípulos de Jesus, como Pedro, João e Mateus. Outros, no entanto, viveram naquele mesmo período, mas não acompanharam o ministério de Jesus. O evangelista Marcos, por exemplo, segundo uma antiga tradição, teria sido um jovem nos dias do ministério de Jesus, mas não foi alguém que se envolveu de forma ativa com ele. Algo semelhante também pode ser dito sobre Tiago e Judas, que acredita-se que foram irmãos de Jesus e, portanto, foram pessoas que conviveram com o Senhor, mas não foram citadas como seus seguidores durante o seu ministério. O apóstolo Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, também foi contemporâneo de Jesus, mas não acompanhou seu ministério. Na verdade, Paulo de Tarso aparece primeiro no Novo Testamento como um perseguidor dos cristãos e só depois como um convertido a Cristo. Já o evangelista Lucas também foi alguém que não acompanhou o ministério de Jesus como testemunha ocular, mas ele teve contato com pessoas que acompanharam.
O mesmo também pode ser dito do anônimo escritor da Carta aos Hebreus, que recebeu o evangelho de pessoas que ouviam diariamente de Jesus, em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, apesar de a mensagem central do Novo Testamento girar em torno dos eventos e dos ensinos de Cristo, o próprio Cristo não deixou nenhum livro escrito de próprio punho para nós. Portanto, todas as pessoas que escreveram os escritos do Novo Testamento foram escolhidas por Deus para a tarefa de registrar a sua santa palavra de forma inspirada e infalível. O Novo Testamento foi escrito num período de mais de 50 anos, com o primeiro livro tendo sido escrito provavelmente a partir de 44 d.C. e o último livro em aproximadamente 96 d.C. Naquele tempo, o idioma falado na Palestina era o aramaico, mas o grego, koiné, era o idioma como do mundo greco-romano. Então, os escritores bíblicos escreveram os livros do Novo Testamento em grego, que era o idioma mais difundido. Alguns estudiosos acreditam que talvez a única exceção tenha sido o Evangelho de Mateus, que existe a possibilidade de ter sido escrito primeiro em aramaico ou hebraico, e depois traduzido e reescrito em grego. O material utilizado para o registro dos livros do Novo Testamento foi o papiro, que era feito basicamente de fibras vegetais. Embora muito comum naquele tempo, o papiro não tinha uma boa resistência ao uso. Por isso, os documentos originais do Novo Testamento, chamados de autografos, não existem mais. Porém, o seu conteúdo foi preservado em muitas cópias antiguíssimas que possuem coesão e finalidade inquestionáveis. O Novo Testamento é formado por um total de 27 livros que foram organizados em 4 categorias, e aí vão elas: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Histórico, Atos dos Apóstolos, Epístolas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, Profético, Apocalipse. Essas categorias possuem ainda algumas particularidades. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, são chamados de evangelhos sinóticos, por causa da similaridade de seus conteúdos. A categoria das epístolas também é subdividida em categorias menores. Por exemplo, entre Romano e Filemão, temos as chamadas epístolas paulinas, enquanto que entre Hebreus e Judas temos as epístolas gerais. As cartas de Paulo ainda são organizadas em diferentes grupos, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas da prisão. Por fim, 1º e 2º Timóteo e Tito são as cartas pastorais. O processo de formação do cânon no Novo Testamento foi muito natural. Desde muito cedo, a Igreja recebeu os escritos neotestamentários como escritura sagrada. Em sua memória, os livros do Novo Testamento foram escritos especialmente para servirem de forma específica a várias comunidades cristãs do primeiro século. E conforme essas comunidades receberam
esses escritos, elas também aceitaram a autoridade deles. Mas naquele tempo, outros escritores também circulavam entre os cristãos. Inclusive, alguns desses escritores, no entanto, eram produzidos por falsos mestres, que desejavam corromper o evangelho que estava sendo pregado. Outros escritores até contavam com algum valor devocional, mas não eram inspiradores ou inspirados. Contudo, à medida que o tempo foi passando, a igreja foi identificando essas obras e rejeitando-as por não possuírem autoridade divina. Então, provavelmente ainda no final do primeiro século, a igreja primitiva já tinha reunido uma coleção de escritos, contendo pelo menos os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo. Mais tarde, em aproximadamente 170 d.C., o cânon muratoriano já era formado pelos 4 evangelhos: o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo e Judas, 2 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Por fim, no século IV d.C., o cânon do Novo Testamento já estava completamente formado, com os seus 27 livros, tendo sido amplamente reconhecido pela Igreja cristã. Esse reconhecimento foi reafirmado nos concílios de Cartago e Calcedônia. Mas é importante entender que o cânon do Novo Testamento definitivamente não foi criado ou decidido de forma arbitrária. Algumas pessoas pensam que um grupo de líderes da igreja se reuniu e decidiu que era ou não canônico. Mas não foi assim. Os concílios simplesmente reconheceram o que já tinha sido naturalmente aceito pela igreja como um todo. O contexto histórico do Novo Testamento foi o mundo greco-romano, no primeiro século. Nesse período, toda a região mediterrânea, ou toda a região do Mediterrâneo, estava helenizada e governada pelo Império Romano, que desapontou após a fragmentação do antigo Império Grego. O Império Grego conseguiu promover paz em suas províncias, além de uma infraestrutura jamais vista que facilitava o transporte, o comércio e as comunicações. A Judéia, governada pelo rei Herodes, era uma dessas províncias romanas. A narrativa do Novo Testamento tem início exatamente nesse contexto histórico. Quando Jesus nasceu, Herodes ainda era o monarca da Judéia. Porém, pouco depois, Herodes acabou morrendo e seu filho Arquelau assumiu seu lugar. Mas tão logo Arquelau foi banido de sua posição e a Judéia e Samaria foram colocadas sob a administração direta de Roma, através de uma série de governadores. Um desses governadores foi Pôncio Pilatos, que governou a Judéia durante o ministério de Jesus. Já a província da Galileia, onde Jesus cresceu, era governada por Herodes Antipas, filho do rei Herodes. Já na época da igreja primitiva, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, a Galileia era governada pelo neto do rei Herodes, o Herodes Agripa. Foi esse Herodes Agripa que perseguiu os apóstolos nos primeiros anos da igreja primitiva e depois morreu comido por vermes, por ter tentado receber para si a glória de Deus. Com a morte de Herodes Agripa, a administração daquele território ficou sob os cuidados dos governantes romanos. Apenas uma pequena área foi deixada sob o governo de Agripa II. À medida que o evangelho se espalhou por todo o império, muitas outras cidades e províncias romanas
serviram como pano de fundo histórico do Novo Testamento, como, por exemplo, as províncias da Galácia e da Ásia Menor. No tempo do Novo Testamento, ainda havia diferentes grupos religiosos e os políticos entre os judeus, como os fariseus, os saduceus, os essônios, os zelotes, e em 66 d.C., os conflitos entre judeus e romanos resultaram numa revolta, e em 70 d.C., a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. Provavelmente, apenas as obras do apóstolo João foram escritas após esse período. A mensagem central do Novo Testamento é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e os desdobramentos do seu ensinamento para a sua igreja. Toda a mensagem do Novo Testamento possui um caráter de instrução. Os 4 evangelhos são as principais fontes de informação sobre a vida de Jesus. Os 4 evangelhos abrem o Novo Testamento, mostrando que o evento que dividiu a história para sempre foi o advento de Cristo. Embora Cristo fosse eterno, houve um momento em que ele entrou na história humana. Os evangelhos registram o ministério da maravilhosa encarnação divina, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, repleto de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então, os 4 evangelhos cobrem os principais eventos do ministério de Jesus, de modo a mostrar um panorama geral da sua obra redentora até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Cada qual com a sua ênfase teológica particular. Os 4 evangelhos mostram o caráter real, profético e divino da obra de Cristo, destacando sua plena humildade e sua plena divindade. O livro de Atos dos Apóstolos registra os eventos que tiveram ou que deram lugar após a ascensão de Jesus ao céu. Então, o livro narra os primeiros passos da igreja primitiva e informa como o evangelho se espalhou de Jerusalém para todo o território romano, chegando até mesmo à cidade de Roma, a capital do império. Grande parte da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos enfoca os ministérios dos apóstolos, Pedro e Paulo. Inclusive, é o livro de Atos dos Apóstolos que registra as notáveis viagens missionárias de Paulo. As epístolas são os escritos que trazem importantes formulações doutrinárias para a igreja. As epístolas do Novo Testamento foram escritas pelos apóstolos e outros autores ligados a eles e contam com total inspiração divina. Então, sob a autoridade divina, essas cartas foram enviadas a várias igrejas locais ou indivíduos que precisavam de orientação da parte do Senhor. Essas cartas foram preservadas e, com sua mensagem atemporal, continuam essenciais para a igreja em todas as épocas e lugares. Apocalipse. A mensagem do Novo Testamento termina com o livro de Apocalipse, o último dos 27 livros a ser escrito. O livro do Apocalipse registra as visões do apóstolo João, ou as visões que o apóstolo João recebeu da parte do Senhor enquanto estava exilado na ilha de Patmos. De forma primária, o livro registra a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, no final do primeiro século, bem como o conflito dos cristãos com o Império Romano, mas através de uma linguagem simbólica no livro de Apocalipse, tudo isso também é colocado como
um quadro profético que ilustra a realização do propósito divino na história e apresenta um presságio dos acontecimentos finais da presente era. O Novo Testamento faz várias menções a grupos religiosos, políticos e profissionais que existiam naquela época, como, por exemplo, os fariseus. Certamente, esse grupo mais conhecido de todos, os fariseus, formavam um dos principais grupos religiosos entre os judeus. Eles eram os mais rigorosos quanto aos costumes e religiosidade judaica. Também exerciam forte influência sobre o povo, devido à insistência na observância da lei mosaica e no respeito às tradições dos antepassados. Na maioria das vezes, eles se mostravam contra Jesus, mas alguns deles tratavam Jesus com respeito. Jesus reprovava a exagerada religiosidade que eles demonstravam, que faziam refletir uma espiritualidade hipócrita. O apóstolo Paulo foi criado como fariseu e aluno do respeitado mestre fariseu Gamaliel. Os saduceus, esse era um grupo pequeno comparado aos fariseus, porém muito poderosos devido aos integrantes que constituíam esse grupo religioso, formado por sacerdotes e as pessoas influentes e ricas de Jerusalém. Os saduceus não se davam bem com os fariseus, porém, algumas vezes se reuniam com eles para fazerem oposição a Jesus. Eles prezavam muito pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e não acreditavam na ressurreição, no juízo ou na existência de anjos. Essênios era um grupo separatista formado na época helenista e provavelmente originado entre os fariseus. Eles observavam a lei com rigor, mas consideravam que o sacerdócio era corrupto. Além de serem contra muitas práticas religiosas e o sistema sacrificial judaico, a maioria deles moravam em comunidades no deserto de Engide, embora alguns viviam em cidades. Esse grupo não era citado na Bíblia. Zelotes. Tradicionalmente, considera-se que os zelotes eram um partido judaico, nacionalistas, que se rebelaram contra Roma. O nome zelote significa zeloso, fanático. Em algumas ocasiões, também eram chamados de cananeus ou nacionalistas. Os zelotes tiveram um papel muito ativo na rebelião dos anos de 66 e 70 d.C., que resultou na destruição de Jerusalém. Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, era chamado de zelote, em Lucas capítulo 6. Herodianos era um grupo de fariseus que preferiam ser governados por um descendente do rei Herodes, o Grande, ou, em vez de um governante romano, como Pôncio Pilatos. O nome Herodianos também pode se refletir a pessoa que estava a serviço de Herodes. Nicolaítas eram seguidores de uma seita herética que, além de outras coisas, comiam alimentos sacrificados a ídolos e se entregavam aos prazeres carnais, como menciona em Apocalipse capítulo 2. Essa seita foi combatida pelos apóstolos e pode ser vista perturbando as igrejas de Éfeso e Pérgamo. Samaritanos eram pessoas nascidas em Samaria, região que ficava entre Judeia e Galiléia.
Os samaritanos reconheciam apenas os livros da lei, o Pentateuco, como autoridade doutrinal. Os judeus não aceitavam como legítimo o culto dos samaritanos, considerando, segundo eles, como práticas pagãs. Os judeus não aceitavam ter qualquer tipo de relacionamento com os samaritanos. Escribas, rabinos ou mestres da lei. Formavam um grupo profissional, não pertenciam em geral à classe sacerdotal, mas eram influentes e tiveram uma elevada consideração como intérprete das escrituras e dirigentes do povo. Eles esclareciam dúvidas sobre as escrituras e frequentemente citavam opiniões dos famosos mestres judeus do passado. Publicanos, grupo profissional que aparece nos evangelhos sinóticos. Eram os coletores de impostos ou de alfândega em favor dos romanos, empregados por um contador de cobranças de impostos. Eles eram uma classe desprezada e odiada por conta do ofício que exerciam. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até o final. Eu já peço a vocês que se inscrevam aí, deixa aí o seu like, tá bom? Deixa o seu comentário, nos ajudando a melhorar cada vez mais em nossos vídeos. Até a próxima!